bastante sobre estes assuntos, portanto, da relação dos serviços do seu gabinete estratégicos, mas aqui o que nos fica, a percepção que nos fica são sempre é como se a presidência tem o conhecimento do problema. Como o país tem o conhecimento do problema e é gritante, não é? O cidadão, a opinião pública e é familiar, sabe-se. Mas agora, aqui tem a transição, portanto, do conhecimento do problema, do Sim, levantamento sim, dos dados estatísticos à execução. Quais sim. são as estratégias? Quais são as estratégias? Porque estamos a 2 anos para as próximas eleições. Sim. O Sabe governo que... Pois. o governo do doutor, não é? Do presidente João Lourenço, tem mais 2 anos, 1 ano e meio, vamos dizer assim, 1 ano e meio. Será que este 1 ano e meio vamos conseguir dar resposta a esta demanda ou se está já a Primeira pensar? nota. Sim, Primeira nota. Ou seja, sabe, ainda bem que está aí, Roma e Pavia não se fizeram no mesmo dia. pois. Roma e Pavia não se fizeram no mesmo dia. Até hoje, a Europa vive problemas de pobreza. A Europa ainda tem problemas de pobreza, como tu sabes. Não são iguais aos nossos índices, não são iguais às nossas dificuldades, nem são os problemas iguais aos nossos. Mas ainda assim, não conseguiram fazer tudo. Muito menos nós, que estamos há 23 anos de paz, embora 50 anos de independência. E aqui não se atira culpa a ninguém. Qualquer culpa é nossa. Portanto, e eu não vejo culpados. Culpados somos todos nós e quem tem razão somos todos Doutor, nós. isto é É scoop, assim que eu isto é vejo. scoop, isto é scoop que o doutor está a dizer, está a assumir culpas, porque muitas das vezes os outros colegas, talvez em termos de hierarquia, têm funções mais altas, nunca admitem, não é? Nunca admitem as culpas. Estão Errar é sempre a, uma... estão sempre a Errar, transferir a errar, responsabilidade aos outros. errar, errar é humano este. Errar é humano. E é Aham. muito normal que quem trabalha erra. E a pior coisa é quando um humano não sabe reconhecer as suas fraquezas. Nós temos coisas fortes e temos coisas fracas. Isto é muito natural dos seres humanos. Ainda por cima somos mortais. Ainda por cima somos mortais. Portanto, o que significa, numa só palavra, que nós temos que reconhecer que algumas coisas não vão bem por várias razões. Algumas pode ser por algumas falhas de alguns de nós que no exercício das suas funções falha como ato de governação. Alguns de nós têm Uhum. essas falhas e temos que assumi-las. Alguns de nós têm essas falhas, como temos pessoas que também trabalham muito bem, são excelentes. O que eu ouvi ainda há dias, sábado, no comício que tivemos, sobre uma atividade partidária, o presidente João Lourenço escalpelizou uma série de matérias ligadas a várias atividades de governação. Bom, e vimos a vontade que o presidente João Lourenço tem de resolver os problemas. Esse é um homem, eu costumo dizer, eu conheço bem o presidente João Lourenço, é um homem que trabalha com raça. Não tem uma mais pálida dúvida. É um homem que tem uma vontade. Vão dizer assim, bom, mas lá está ele a bajular. Não, não preciso de bajular o presidente João Lourenço, mas preciso de reconhecer as capacidades desse homem. Ele trabalha dia à noite e não para. É um homem com muita capacidade de trabalho. Tem uma enorme vontade de fazer um país bom. Tem uma enorme vontade de fazer o país crescer. Forma equipas sempre na vontade de querer fazer melhor. É assim que ele é. Gosta de quem faz as coisas. Ele não gosta de preguiçosos, gosta de pessoas que trabalhem. Agora, é evidente que sempre que um homem trabalha, nós somos homens que falham, nós somos pessoas que temos falhas, ninguém é perfeito. Eu acho que até nos milagres de Jesus falhou nos seus milagres. Houve milagres que ele não conseguiu fazer, falhou. Portanto, isso é humano, é normal. A perfeição divina não é tão perfeita assim. Até Uhum. Deus tem as suas falhas. Isto é o normal da vida, do universo, ok? Uhum. Então, eu acho que neste particular, o mais importante é termos capacidade de reconhecer que, independentemente do prazo para as eleições, nós não estamos a trabalhar para ganhar eleições. Estamos a trabalhar para atender a necessidade das pessoas. O presidente João Lourenço trabalha para atender a necessidade das pessoas, para fazer as pessoas felizes. Quem governa tem que ter consciência que as pessoas têm que ser felizes. As pessoas têm que ter qualidade de vida. As pessoas têm que se sentir bem com o que fazem. É evidente que chegamos a uma altura que não conseguimos atender todos esse quadro de situações, como é evidente. Por isso é que aqui a responsabilidade tem que ser transversal. As famílias têm que ser orientadas para um conceito verdadeiramente estruturante, Uhum. construir educação, construir princípios, construir valores, ética, valores, princípios, fazer com que de facto as pessoas sejam capacitadas técnico-profissionalmente. O capital humano é o bem mais precioso que Angola tem. O capital Mas, humano doutor, é o bem mais doutor, precioso que Angola eu tem estou a e devemos apreciar, olhar para este doutor, eu capital estou a humano apreciar para fazer as coisas acontecer.
Doutor, estou a apreciar a sua análise, a sua resposta, a sua visão lungimirante para o bem de Angola, não é? Mas agora, quando fala de ética, está mesmo a dizer aqui, quem não erra não é humano, o humano erra. Mas Sim. eticamente, os funcionários do aparelho, os altos funcionários, não têm demonstrado grande ética. E Bom, aqui vai uma pergunta contraposta quanto o doutor está a dizer, não é? Eh, Sendo que cada ministério impacta diretamente na vida do cidadão, ok? E do país, qual é a percentual de eficiência que que o doutor dá a cada ministério? O bom, nosso Ministério da Educação, já falamos da educação, vamos falar da saúde, porque são os eu problemas quero, mais prementes. eu Porque quero dizer aqui o o seguinte. problema é o impacto, Ok? doutor. Eu quero dizer aqui o seguinte. Eu provavelmente não esteja em condições de fazer uma avaliação quantitativa. Uhum, Provavelmente vá fazer mais qualitativa que quantitativa. Sendo certo que a ética é a mãe de todos os princípios e valores. Quem não tem ética não está a agir em conformidade. Um erro não tem nada a ver com ética ou moral. Um erro, é objetivo. Não sei se está a perceber. Um erro tem que ser analisado numa perspectiva objetiva, independentemente da minha vontade. É um erro. Agora, quando eu faço as coisas propositadamente, não se trata de um erro. Trata-se de uma infração, uma falha. Eu faltar ao dever. Porque conscientemente eu atendi mal alguém. Conscientemente fui mal educado com alguém. Conscientemente eu fui corrupto. Conscientemente eu não atendi bem uma situação. Conscientemente deixei de cumprir um procedimento administrativo. Isto não é erro. Isto é infração, é falha, é grave. mas É uma nós ausência de temos bom comportamento. nós temos em A ver? Angola muitas infrações, doutor, Pois. e nós O que temos que fazer, não o que temos temos que visto, doutor, fazer, permita-me, sim, sim, doutor. sim. Isto até é uma nota, devia ser uma nota positiva para o governo do presidente João Lourenço, mas isto não está a acontecer, porque quando o presidente João Lourenço iniciou, foram aplausos, todos nós estávamos entusiasmados em ver, porque o discurso foi um discurso direcionado para resolver o problema de Angola. O Hoje, governo, os dois governos do presidente João Lourenço, não vimos ministros a serem sancionados severamente, não é? Porque tem estado a cometer conscientemente os erros. O porquê que o presidente João Lourenço não consegue sancionar severamente os seus colaboradores? eu quero separar as águas. Quero separar as águas. Primeiro, já houve muita gente exonerada. Muita gente que exercia cargos já deixaram de exercer alguns cargos por razões de disciplina. E conheço os Mas não exemplos. estão em Eu casas não de preciso. reclusão, não estão em casas de reclusão, deviam estar. Quando as pessoas cometem crimes com apuramento e real e efetivo, sim, devem ser responsabilizadas. E eu não sou a favor que se prenda alguém sem que haja primeiro um processo de investigação, que se apure efetivamente, para que se chegue a uma conclusão. As Uhum. pessoas não podem ser presas para serem investigadas. As pessoas têm que ser investigadas, depois de investigadas e em função da gravidade do mal, o Ministério Público exara um despacho no processo, remete ao juiz com acusação para que efetivamente essa pessoa seja julgada e responsabilizada. É assim que o processo penal funciona. Os processos administrativos, quando há uma transgressão, quando há uma infração disciplinar administrativa, instaura-se um processo disciplinar e, consequentemente, as pessoas devem ser sancionadas. Ainda hoje, eu vi o Sr. Presidente do Tribunal de Contas a fazer o balanço dos processos de fiscalização preventiva e fiscalização sucessiva, e estamos a Uhum. falar de mais de 3 mil e tal processos, mais de 4 mil e tal processos. Portanto, os processos de averiguação do cumprimento da legalidade estão em curso. O presidente João Lourenço, volta e meia, toca neste tema e exige que as instituições, enquanto mais alto magistrado da nação, trate dessas matérias a miúde. Ou seja, eu acho que no essencial estamos em presença de quê? O meu querido amigo sabe que uma gota de café no leite estraga, entre aspas. Portanto, quando uma gota de café vai ao leite, o leite já não é. Desnaturaliza a absolutez do Logo, produto. por isso é que já me ouviu dizer que quando uma maçã podre está no saco, quando uma batata podre está no saco, ela afeta as demais. Primeiro há um Uhum. cheiro nauseabundo que se prolifera. Depois nós temos que ter capacidade de retirar.
o que nós temos que fazer é não misturar as águas, separar o trigo do joio. Não quer dizer que são todos os ministros assim, não quer dizer que são todos os secretários de Estado assim, não quer dizer que são todos os diretores assim. Não, não é verdade. Ou todos os administradores ou governadores. Não. O que temos que fazer, sim, aí sim, posso concordar consigo em parte, porque eu não tenho nenhuma dificuldade de lidar com a verdade. Há, sim, Uhum. senhora, situações às quais devíamos ser mais rigorosos e devíamos responsabilizar mais as pessoas, porque parecem coisas aparentemente visíveis. E mesmo que assim não seja, o que devemos fazer é, quando as pessoas estão numa situação de suspeição, devem pôr o cargo à disposição, apurar a acusação que lhes está a ser feita, para que efetivamente sejam responsabilizados. É assim que se faz. Ok? De facto, em Muitos, administrações perfeitas funciona assim. é assim que se faz. Eu devo dizer ao meu querido amigo que num determinado momento do meu percurso, com a alta função que eu tinha dentro de uma empresa das Forças Armadas, eu pus o meu cargo à disposição porque havia uma situação que precisava ser esclarecida. Depois de ter sido esclarecida, convidaram-me para voltar e disse que já não voltava porque entendia que já não havia confiança. Pronto, se não confiaram em mim antes, também não vão confiar em mim agora. Eu pus o cargo à disposição. Ao Portanto, menos todo mundo ali sabe. o doutor foi excelente. E nessa Não, tua decisão eu ética, estou só a dar o exemplo, hum, porque nós não podemos ser moralistas sem moral. Nós não podemos sim. falar dos outros porque se não olharmos primeiro para o que é nosso. Portanto, eu fiz isso e quem foi meu colega nessa empresa sabe, e disse no pedido que fiz, por razões pessoais e de outra natureza, ponho o meu cargo à disposição e Mas eu de que fui-me embora. empresa se trata? De que empresa se trata, doutor? Todo mundo sabe que eu trabalhei numa empresa do Ministério da Defesa que se chama Importex. Eu fui Ok. diretor do gabinete jurídico, fui diretor da administração e finanças. Trabalhei na altura com o falecido Pedro Benga Lima Fogotão, general das Forças Armadas, que a terra lhe seja leve, que foi meu chefe, com o qual eu trabalhei, e tivemos uma relação perfeita. Simplesmente havia uma situação no âmbito da relação de trabalho que eu precisava de esclarecer, pus o cargo à disposição e todo mundo sabe que eu pus o cargo à disposição nessa altura. Estamos a falar de 2001, 2002, 2003, mais ou menos 2003, 2004. Terá sido nessa altura. Como vê, já lá vão quase 20 anos, não é? Portanto, e já Uhum. nessa altura agíamos com ética. Portanto, isto faz parte da nossa forma de ser. Por isso, é que nós continuamos a apelar que, nesse ponto de vista, sei, sim, senhora, Sua Excelência, Senhor Presidente, toma medidas em muitos cenários, e o meu amigo sabe, muitos dos quais que foram, sim, senhora, tomadas medidas. Certos ministros deixaram de exercer os seus cargos, muitas outras pessoas deixaram de exercer os seus cargos. Foi até numa fase que se chamava o exonerador implacável, vocês mesmo faziam questão de dizer De isso. facto, de Portanto, facto. e isto é uma E verdade verdadeira. só para lhe dizer, Ouça, como testemunho, sim, eu, pessoalmente, sim, fui um dos grandes instigadores, ou melhor, dos que defendiam a ferro e fogo sim, esta atitude e sim, posicionamento do presidente João sim, Lourenço, mas sim. depois Portanto, começamos a nos decepcionar com o presidente. não, Não é que isto é sabe muito uma coisa? normal. O cidadão pode se decepcionar com o seu Não, presidente. eu acho muito normal que as pessoas observem um bocado o filme, nesse modelo de distanciamento, é muito normal que vejam um filme assim. Mas esse rigor não desapareceu. O que pode acontecer é, de facto, haver a cautela de andar melhor nos processos e perceber como é que os processos podem ser levados a cabo para que não haja lá à frente situações menos boas. Portanto, muitas vezes o entusiasmo que muitos cumpridores de alguns processos, quer sejam orientados, não sejam orientados, ou quer sejam investigados ou não sejam investigados, às vezes há alguma precipitação, não é? E eu penso que nós não precisamos nos precipitar, precisamos de ter certeza, a agir com segurança jurídica e tomarmos as providências que realmente se colocam. Porque também não é bom julgar as pessoas em asta pública, e eu tenho essa experiência pessoal, né? Como sabe, houve uma certa Doutor, altura doutor, que até algumas pessoas doutor, queriam que eu fosse fuzilado. Lembra-se disso? falando Portanto, deste assunto, algumas pessoas queriam que eu fosse fuzilado. estamos a Imagina falar se. da ética. Sim. Estamos a falar da ética, digamos, de governação, e Sim. estamos a tocar indiretamente em assuntos de má conduta de quem lhe foi confiada a responsabilidade de gerir, não é, a coisa pública. O caso atual que temos do general Higino Carneiro, portanto, que foi chamado agora pela PGR para ser ouvido deste caso, por exemplo, dos carros que foram pagos, não foram pagos, foram mal distribuídos, não foram distribuídos pela. Tá. E temos um outro caso
que é de conhecimento e de domínio público, e penso que o doutor conhece, que é um caso que aconteceu na presidência da República. eh, Temos um empresário que foi um grande empresário no setor da aviação, o Edson Galeano, que foi solicitado pela presidência da República para, portanto, fornecer serviço, não é, à venda de automóveis de marca GMC. A presidência requisitou 100 automóveis e, portanto, via volta, portanto, surgiu uma outra empresa fantasma que prestou esse serviço, mas ao prestar serviço, pura e simplesmente apresenta 27 automóveis. Onde é que foram parar os 72 automóveis? É dinheiro público. O dinheiro saiu dos cofres da presidência da República. Até hoje não se vê nada, não existe um processo, ninguém foi chamado. O Bem, porquê com uns se faz, com os outros não se faz. E isso aconteceu na administração do presidente João Lourenço. eu Isto, entendo, como é que o eu público entendo, fica? Uhum, eu entendo, até onde conheço as coisas, que nesta administração do presidente João Lourenço não há filhos nem há enteados. Somos todos iguais. Não há filhos, não há enteados, somos todos uhum, iguais. Primeira nota. Segunda nota. Havendo esta denúncia pública, cabe às instituições de investigação criminal, da Procuradoria-Geral da República, de averiguar realmente o que se está a passar. Porquê? Porque muitas vezes há especulações. Eu mesmo já passei por isso. Eu tive especulações terríveis, não é? uhum, E eu não caio muito em falácias, eu caio em factos. Ali onde houver factos, eu penso que devemos convidar os órgãos de investigação criminal, a Procuradoria-Geral da República, para apurar aquilo que são denúncias públicas. É assim que as coisas devem funcionar. Ponto. ok. 3. Todos nós responsáveis neste governo, ou fora dele, mas que assumimos funções públicas, temos o dever moral de agir nos termos da lei. Temos a obrigação de ser responsáveis e ser responsabilizados pelos atos que nós praticamos. E temos o dever de passar confiança às pessoas. As pessoas, o cidadão, tem que sentir confiança às instituições. Devo dizer que nós, Gabinete de Estudos Estratégicos, por conta da natureza do nosso gabinete, também fazemos estudos relacionados com aquilo que é a motivação por razões de estabilidade nacional, como sabe, eu volto e meia, e foi você que disse isso mesmo, ainda há bocado, meu Uhum, querido amigo, eu falo muito de estabilidade. Não se vive sem estabilidade. E este gabinete trabalha muito para a estabilidade deste país. Trabalha muito, muito. Uma das coisas que fazemos, quando vamos fazer palestras, quando vamos fazer seminários, workshops, etc., é motivar as pessoas e mostrar os caminhos pelos quais as pessoas devem passar, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista profissional, fazer com que as pessoas conheçam os caminhos para os quais são chamados a levar a cabo toda uma série de ações para melhorar as suas vidas. Está a perceber? E uhum, neste particular, nós entendemos que é uma forma de contribuirmos para que as pessoas, de facto, façam as suas coisas. Vou-lhe dar exemplos. Muitos indivíduos ligados aos movimentos revolucionários estavam, de alguma forma, meios perdidos num determinado momento. O que é que nós fizemos? Chamámos-los, instruímos-los, dissemos a eles que caminhos deviam seguir para poderem empreender. Sabe que muitos deles hoje são grandes empreendedores? Sabe que muitos deles hoje deixaram de estar naquela lógica da falácia para estarem, de facto, na venda de produtos agrícolas, na produção e transportes logísticos, na atividade de construir pequenas empresas, microempresas, pequenas fábricas, pequenas atividades. Quer dizer, nós conseguimos, efetivamente, pôr esses jovens que ontem estavam meio perdidos, orientados para um sentido de construção nacional, para um sentido de construir as suas vidas, de melhorar a relação com as suas famílias. Tudo na lógica de estabilidade. Para quê? Para que nós possamos atingir segurança alimentar, segurança relacional, segurança pública. É isso que os cidadãos precisam. Portanto, voltando ao tema que me colocou, eu não uhum. fujo à questão, é claramente assim. Devemos responsabilizar todos aqueles sobre os quais recai alguma suspeita. Se o Norberto, sobre ele recair suspeita, deve ser investigado. Eu não quero dizer o nome do João, nem do Antônio, para não dizerem amanhã que eu disse que o João ou o Antônio. Não, Estou a por dizer, isso se o nós também não Norberto... fizemos nomes, embora conhecemos os nomes. Exatamente. Pois, Exatamente. Mas sabe que não se pode julgar as pessoas em praça pública. Eu tenho sim. essa experiência
Eu tenho Uhum. essa experiência e eu não quero que façam os outros aquilo que me fizeram a mim. Eu não quero. Pois. Eu sou o primeiro a vir a público dizer que não se deve fazer isso. Nós não devemos acusar as pessoas em público, e eu vejo muitos portais hoje que vêm, acusam as pessoas. Então, ainda hoje, houve um portal que disse que o Norberto Garcia zangou-se com o General Tavares, que eu já agora aproveito de mandar um forte abraço ao meu querido amigo General Tavares, é um excelente amigo, o meu mais velho, comissário político nas FAPLA, na altura, uma pessoa com a qual eu tenho uma relação e um respeito total. General Tavares, um abraço para si, continua a ser esse homem que é. Eu costumo dizer que é uma das pessoas que eu gosto muito, porque ele não consegue ter inveja de ninguém. É um homem que gosta de trabalhar, gosta de ajudar, faz o que é seu. Claro, todos nós temos os nossos defeitos, há quem não goste de nós pelos nossos defeitos ou feitios. Mas eu não estou preocupado com o defeito nem feitio das pessoas. Estou preocupado com aquilo que é a qualidade das pessoas. Portanto, ainda hoje vim a dizer este portal que o Norberto Garcia zangou-se com o General Tavares porque tem problemas financeiros. Mentira. Fake news. Está a perceber? Uhum. E como eu Uhum. conheço essas matérias todas, e já agora peço a esse portal para ter mais cuidado, porque se continuar a criar esse tipo de situação, nós vamos ter que responsabilizá-los judicialmente. Portanto, eu ainda hoje estive a conversar com o meu querido amigo e já agora, para dizer a este portal que amanhã estarei com o meu querido amigo, se calhar vamos almoçar, para continuarmos a conversar. A Doutor. nossa amizade é excelente, é boa, e não Aham. deixarei de estar com ele. É uma pessoa com a qual eu tenho uma relação excelente, portanto, as fake news existem. Por isso é que eu Uhum. digo aqui agora que essas fake news só existem para destabilizar, para criar intriga. Não é bom. Nós temos, por isso é que há uma nova lei agora, relativamente a essa matéria das redes sociais. As redes sociais não existem para promover situações enganosas, fake news e coisas maléficas. Temos que construir um país bom, um país Uhum. dos três Bs, como eu digo. Construir o bem, o bom e o belo. Ok. A lei dos três Bs, a lei dos três Bs é aquela que deve fazer parte da forma de estar das pessoas. Porque depois nós somos mortais no fim do dia, depois morremos, e não é bom passarmos pela terra e não termos contribuído com É, alguma coisa.